Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra do Reino Unido, dizia: não existe dinheiro público, existe apenas dinheiro do pagador de imposto. Essa lógica é ignorada num país viciado em Estado. Dinheiro público parece um bem infinito, uma espécie de moeda virtual que o governo pode criar para sustentar o Estado. Mas a realidade se impõe sobre as nossas fantasias. Somos nós que pagamos a conta do Estado brasileiro. Para isso, trabalhamos 5 meses por ano somente para pagar impostos. Um dos maiores problemas do Brasil é o descontrole do gasto público. O Estado consome quase 40% do PIB e gasta mal. Em educação, por exemplo, gastamos mais do que a média dos países ricos da OCDE, 5,6% do PIB. Mesmo assim, estamos nas últimas colocações nos rankings mundiais que mensura o aprendizado dos alunos. A ausência de critério para avaliar a eficiência do gasto e a efetividade das políticas públicas afeta a vida do cidadão. Além de ter de conviver com um serviço público de péssima qualidade, o brasileiro tem de arcar com uma das cargas tributárias mais elevadas entre os países emergentes. O gasto excessivo com despesas, benefícios e subsídios reduz também a capacidade de investimento público do Estado em áreas vitais, como saneamento e infraestrutura. Quer um exemplo? 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao esgoto tratado. É possível melhorar a qualidade do gasto público no Brasil? Esse é o tema de hoje, aqui no programa Panorama. E nós vamos receber o professor Marcos Mendes, pesquisador associado do INSPER e nosso convidado de hoje. Marcos, muito bem-vindo ao Panorama. Muito obrigado pelo convite, um prazer. É um prazer estar aqui com você. E você que segue aqui o nosso Brasil Paralelo, não esqueça de assinar o canal e ter o melhor conteúdo de qualidade, as melhores entrevistas aqui, que nós produzimos exclusivamente para você. Marcos, por que o gasto público no Brasil tem feito de forma tão pouco criteriosa? Por que nós temos tanta dificuldade de criar mecanismos para mensurar a eficácia do gasto público? Bom, Luiz, se você olhar num histórico dos últimos 40 anos, o gasto público sempre cresceu, né? Principalmente depois, se a gente olhar depois da redemocratização. O que aconteceu foi que, com a redemocratização, ficou claro para os políticos que existe uma massa de eleitores desassistidos, de baixa renda e que legitimamente demanda assistência social. E com isso foi oferecido um pacote bastante grande de transferência de renda, diversas políticas sociais, algumas muito bem feitas, outras mal feitas, de modo que o gasto social é muito grande. E você tem uma outra característica da nossa sociedade, é que os grupos organizados, bem estruturados, grupos empresariais, grupos de interesse, têm uma capacidade de penetrar no processo decisório muito forte, né? Isso é uma coisa que a ciência política precisa estudar ainda, mas o fato é que nós temos 2 padrões de gastos. Aquele padrão de gasto para atender o chamado eleitor mediano e um padrão de gastos decorrente dessas demandas organizadas, e que tem muito trânsito, principalmente no legislativo, mas também no executivo. Durante muito tempo, a gente conseguiu financiar isso aumentando carga tributária. Primeiro, a gente financiou com inflação, depois veio o Plano Real, aí não podia mais financiar via inflação, aumentamos muito a carga tributária para financiar isso, chegou um limite, a gente não conseguia mais aumentar a carga tributária, que já está muito alta, e começamos a pagar via dívida, né? E nesse processo a despesa sempre cresceu. Nós estamos chegando numa hora da verdade em que a dívida já está muito alta e continuam as pressões para aumentar o gasto público. Então, estamos entrando em mares nunca antes navegados, antecipando talvez um pouco a nossa conversa. Esse arcabouço fiscal que foi proposto, ele não segura o crescimento da dívida, a gente está indo para uma dívida
entre 85% e 90% do PIB lá em 2030, que é uma coisa que não existe para país de renda média. Então, nós vamos entrar num grau de vulnerabilidade muito grande. Então, você toca aí em dois pontos fundamentais, né? Primeiro, tem as corporações públicas e privadas capturando o orçamento do país e ditando o gasto público. E essa turma parece que não está vendo esse muro chegar num país que deve 80%, 90% do PIB, né? Eles continuam pressionando para mais gasto, mais subsídio. Vemos agora a discussão da reforma tributária, que no fundo é cada um querendo salvar o seu subsídio, o seu gasto, a sua isenção fiscal, né? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo é a questão que você bem colocou, que é uma demanda por gasto social muito grande, exatamente por causa das desigualdades do país. Então, eu queria primeiro tratar da questão das corporações. Ou seja, é evidente que nós estamos caminhando para um ponto muito grave de inflexão, como você bem colocou, que é a gente ter 80%, 90% do PIB com gasto público. E as corporações não se dão conta com isso. E elas continuam pedindo, demandando na mesma forma do passado. Como é que a gente pode aumentar o grau de conscientização ou pelo menos evitar que essa demanda acabe colocando o Brasil numa situação praticamente de insolvência? Aí nós temos duas coisas, né? Primeiro, cada um acha que garantir o seu pedaço, desde que haja virtude no restante da sociedade, aquele pedaço dele não vai afetar o equilíbrio geral, né? Segundo, a tática tradicional dessas corporações é transformar o que é o seu benefício individual, pintá-lo com cara de benefício coletivo. Então, vou te dar um exemplo. Está tramitando pela terceira ou quarta vez a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, que nada mais é do que um benefício fiscal específico para 17 setores da economia. Essa é uma medida bastante ruim, porque ela escolhe quem é o vencedor, ela concentra renda, porque beneficia setores de alta renda, ela atrapalha a produtividade da economia, porque distorce preços relativos a dar subsídios para uns e não dá para outros, e gera um custo fiscal tremendo. Então, são três fatores bastante negativos. Mas como é que isso vem a público? Vem a público como? São os 17 setores que mais empregam na economia. Se você tirar esse benefício, vai ser um desemprego maciço. Então, cria-se uma narrativa de que aquilo ali é bom para a coletividade, quando, na verdade, é bom para quem está recebendo e negativo para o restante da coletividade. Isso a gente está vendo na reforma tributária. Cada um que chega, você cansou de ver aí nos jornais notícias do tipo custo dos planos de saúde vai subir 200% depois da reforma tributária, a mensalidade de escola vai subir 150%. Impossível, não dá para fazer essa conta. Mas esses números são jogados e acabam penetrando o debate público e fica essa ideia de que o interesse privado, na verdade, é o interesse coletivo. Ou seja, na verdade, é revestir o interesse corporativista como se fosse o bem comum, né? E isso criar uma narrativa que, na verdade, nós pagamos a conta. Aí tem duas coisas também, né? Tem um economista, o Guido Tabellini, que ele diz o seguinte: países que não eram democracias e transitaram para democracias, aqueles que fizeram reformas liberalizantes antes de transitar para a democracia se saíram bem. Aqueles que não fizeram reforma liberalizante continuaram estatizantes e distribuidores de benefícios e proteções durante o período não democrático e transitaram dessa forma para a democracia se saíram mal. Porque na hora que você transita para a democracia, todos aqueles mecanismos de captura de renda foram rapidamente politicamente ocupados, né? Os espaços políticos, eu fico com essa renda, eu fico com esse ministério, eu fico com esse fundo, né? E você perpetua esse modelo que trava o crescimento. Ao passo que, se você já tivesse feito reformas econômicas antes, quando você transita para a democracia, as pessoas já aprenderam a regra do jogo, já viram que é importante ter um mercado aberto, já tem as relações comerciais, as conexões comerciais todas estabelecidas. Você não regride para um modelo de captura do Estado tão forte como a gente tem no Brasil. Na verdade, é o exemplo do Chile aqui e o Brasil, né? O Chile conseguiu fazer as reformas antes da abertura democrática, né? E o Brasil, a abertura democrática foi feita antes de fazer essas reformas e, portanto, quando veio a Constituição de 88, já começou uma pressão muito grande para o aumento do gasto público, né?
Mas aí tem o outro lado que você bem tocou, que é o segundo ponto, o segundo pilar, que são os gastos sociais. Mesmo esse, nós não criamos critérios para entender se esse gasto é eficaz, ou a efetividade desse gasto. Então, nós temos o caso da educação aqui, como nós dissemos, o Brasil gasta 5,6% do PIB, mas o gasto por aluno, o gasto com o aprendizado, é péssimo, tanto que isso reflete em todos os indicadores que nós temos. Como é que nós podemos estabelecer critérios para que esse gasto público seja mensurado e aí sim dobrar até o investimento nesses gastos que dão resultado e cortar dinheiro de gastos que evidentemente não estão dando resultado? Bom, primeiro tem esse debate, o Brasil gasta muito ou pouco com educação. Quando você vai conversar com pessoas que batalham por mais dinheiro para a educação, eles dizem, você não pode medir o gasto em educação como proporção do PIB, porque o nosso PIB é muito pequeno. Ou então, o professor brasileiro ganha 20% do que ganha o professor da Finlândia. Ora, mas o engenheiro brasileiro ganha também 20% do que ganha o engenheiro da Finlândia, porque nós somos um país mais pobre, eles são um país mais rico, né? Então, a forma de mensurar importa. Eu acho que uma forma boa de mensurar é o seguinte, quanto do orçamento público, qual o percentual do orçamento público que o país está comprometendo com a educação? Quando você olha isso, a OCDE tem lá nas estatísticas dela, o Brasil é o terceiro ou quarto colocado num conjunto de 60 países. O Brasil compromete muito dinheiro com a educação, mais ainda agora com esse novo Fundeb aprovado em 2018, que aumentou muito os recursos para a educação. E como você falou, os resultados são muito ruins. Então, essa lógica de que precisa mais dinheiro para melhorar a educação, já está claro que não vai ser por aí, tá? E o que me preocupa, lá nos anos 90 eu olhava essa questão da educação e falava, não me preocupo, porque tem tanta organização da sociedade civil pensando sobre isso, tantos acadêmicos de ponta pensando sobre isso, esses caras vão dar um jeito de fazer essa educação brasileira melhorar. E não deu certo. Então, tem alguma coisa na função de produção de educação que é muito difícil, tá? Você conseguir fazer um garoto ler direito, fazer conta direito e ter um raciocínio lógico, não é trivial. E aí entram mil coisas, né? Interesses corporativos, interesses sindicais. Eu participei do debate do novo Fundeb e eu propunha lá na discussão que um pedaço dos recursos tinha que ser distribuído conforme desempenho. Município que melhorou mais os seus indicadores de educação recebe um delta a mais, né? Isso era uma heresia, né? Isso aí é um discurso neoliberal, de competição, todo mundo tem que subir junto, né? Mas como é que você vai fazer subir se você não dá um incentivo para o cara melhorar? Por outro lado, você olha a experiência que deu certo, lá do estado do Ceará. ICMS educacional. O ICMS educacional. Felizmente, eles botaram esse ICMS educacional depois também na reforma do Fundeb. Mas na distribuição do dinheiro do Fundeb, que não é o do ICMS, que é outra coisa, botaram lá um percentual bem pequeno, mas não regulamentaram. Deixa para regulamentar depois, né? Então, ficou para inglês ver. Então, você tem que quebrar alguns vícios. Tem vícios no processo educacional brasileiro de, por exemplo, enfiar um monte de matéria para os alunos estudarem, né? O vício de achar que tudo é salário. Tem uma coisa de dizer que o professor ganha pouco. Não é o professor que ganha pouco, é o brasileiro que ganha pouco, né? O Ricardo Paes de Barros tem lá várias estatísticas que mostram, por exemplo, que 90% dos pais de alunos da educação básica ganham menos do que os professores dos seus filhos. A escola pública também não paga pouco. A escola pública, via de regra, paga mais que a escola privada. O nível de renda de professores, essa comparação, né, que eu fiz antes da OCDE, quanto o professor ganha aqui, quanto o professor ganha na OCDE, a diferença entre o profissional daqui e da OCDE, a menor que eu encontrei foi entre professores. Engenheiros brasileiros ganham proporcionalmente menos que engenheiros da OCDE. Operários brasileiros ganham... E somando os benefícios também, aposentadoria, benefícios, tudo. Isso. Talvez colocando os benefícios específicos de professores, de aposentadoria antecipada, aí a diferença cai ainda mais, né? Então, a gente tem que quebrar certos mitos e falar, olha, o que é importante é que no fim do dia as crianças saibam ler, saibam fazer conta e saibam pensar. Isso não está sendo colocado como prioridade.
Eu estou muito esperançoso que essa turma que está no Ministério da Educação fez isso acontecer no Ceará, né? Espero que façam acontecer também no nível nacional, né? Ô Marcos, durante muito tempo você trabalhou no Senado lá e sempre entendeu como trazer um argumento técnico e ajudar a convencer o político da importância de matérias, né? Então, a reforma da Previdência, que foi uma grande batalha, né? Provavelmente vamos ter que fazer uma outra reforma da Previdência logo, logo, porque nós não tivemos coragem de fazer a real reforma da Previdência com a profundidade que nós esperamos, mas é isso aí, a política é fazer o que é possível às vezes, né? Mas essa sua experiência no Senado mostra da importância de se construir uma narrativa política para convencer a maioria. Onde é que nós estamos falhando nessa construção de narrativa para aumentar a conscientização da importância do bom gasto público? Bom, em primeiro lugar, ressaltar a importância da narrativa. Eu trabalhei muito na reforma da Previdência, aquela que não passou lá do governo Temer, mas que foi o primeiro passo para que logo em seguida do governo Bolsonaro passasse. Eu trabalhei muito na comunicação daquilo ali, no debate. E uma coisa que eu percebi foi que, enquanto a gente falava que, olha, tem que fazer reforma da Previdência, senão quebra, não vai ter dinheiro para pagar, vai ter endividamento público, isso não tinha repercussão, né? As pessoas falam, em geral, têm uma noção de que o governo pode tudo, né? O governo não quebra nunca, o governo dá um jeito de pagar, né? Não existe essa noção de que o custo é repassado para a sociedade, seja via taxa de juros mais alta, seja imposto mais alto, mais inflação. As pessoas no dia a dia não fazem essa conexão. Quando a gente mudou a narrativa para dizer, olha, a Previdência atual é injusta, e mais, a reforma não vai atingir os mais pobres, não vai mexer na aposentadoria de quem ganha um salário mínimo. O que nós estamos fazendo é demandar que trabalhem mais as pessoas do mercado formal que têm uma renda mais alta. Fomos mostrando as diferenças, né? Existia muita informação errada sobre aposentadorias no Nordeste e no Sudeste. A gente mostrou que o sistema de aposentadoria aumentava a desigualdade regional, porque tipicamente um aposentado do Sul-Sudeste vivia muito mais do que um aposentado do Norte e Nordeste, que trabalhava mais e recebia uma aposentadoria menor no final. Quando você mudou a narrativa para, olha, isso aqui não está justo, né? A coisa colou mais, né? Então é importante, primeiro, essa questão da narrativa. Agora, eu me lembro nessa questão da Previdência, que nós estávamos lá do outro lado, né, ajudando na construção da narrativa, e eu me lembro que foi chave quando nós mudamos, que era para combater privilégios, né? Isso foi algo também que mobilizou, as pessoas entenderam que aquilo era para acabar com o privilégio, né? Uhum. Essa foi também algo que ajudou a reforçar a narrativa a favor da reforma da Previdência. Sem dúvida. A desigualdade e o privilégio. E o privilégio são duas palavras-chave. Nós precisamos usar mais essas palavras para tentar construir consenso em torno de determinadas coisas. Agora, essa ideia, aí, o segundo ponto da sua pergunta, como é que a gente muda a mentalidade em relação a como tratar o dinheiro público, quais os impactos de um déficit público, da interferência excessiva do governo na economia. Isso é muito difícil, porque você criou uma tradição intelectual no Brasil desde os anos 40, dos anos 30, 40, muito influenciado pelo pensamento da CEPAL, de que desenvolvimento econômico se faz via industrialização e que a industrialização tem que ser induzida pelo Estado. E vale tudo para isso, né? Então, isso abre um espaço enorme para subsídios, para benefícios, para proteção, que concentra renda, que destrói produtividade da economia, que destrói oportunidades de negócio, cria um espaço tremendo, aí já nas políticas de desenvolvimento regional, né, que também são muito fortes, um espaço tremendo para arbitragem de recursos públicos por políticos, a título de vou fazer o desenvolvimento do Norte e Nordeste, vou levar dinheiro para lá. Então, você cria um monte de instituição ineficiente, tipo Sudam e Sudene, que, ao fim e ao cabo, não entregam desenvolvimento econômico, mas entregam muito gasto público e muito baixa produtividade. Então, mudar essa mentalidade ao longo do tempo é muito difícil. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer
não ir para esse discurso de que o Estado não serve para nada, né? Eu acho que a gente tem que ir para um discurso de que o Estado tem que fazer o seu papel. Você vê, a gente está numa sociedade que gasta muito, né? Um gasto público, como você falou, de quase 40% do PIB. Quando você olha para órgãos públicos essenciais para o crescimento econômico, eles estão à míngua. Você tem o IBGE, que não teve dinheiro para fazer um censo decente. Você tem agências reguladoras com falta de pessoal, totalmente capturadas politicamente, frágeis, também sem recursos. Você tem a CVM, que é importantíssima, a Comissão de Valores Mobiliários, para regular o mercado de capitais, que também há muito tempo está tolhida, a CVM, SUSEP, todos esses órgãos de regulação que estão tolhidos, né? Por outro lado, você tem castelos do judiciário sendo construídos no Brasil todo. Então, você tem uma má alocação de recursos, que se a gente conseguisse, pelo menos, dar uma alocação mais eficiente para esses recursos, você, mesmo sem diminuir o tamanho do gasto público, você abriria umas condições muito melhores de desenvolvimento econômico. Mesmo na área de programas sociais. Você tem programas sociais que são absolutamente inócuos, não reduzem desigualdade, não reduzem pobreza e custam caro. Acabam dando dinheiro na mão de pessoas que estão ali no meio da distribuição de renda, que não são ricas, mas que não estão entre os 40% mais pobres. Tá? Eu costumo fazer uma conta, não sei se está atualizada, que já fiz há algum tempo atrás. Se a gente pegasse todo o gasto social de transferência de renda via Bolsa Família, benefício de prestação continuada, seguro defeso, abono salarial, esses programas que são transferência de renda direta. Se esse dinheiro desses programas fosse só para os 40% mais pobres da sociedade, tá? E não houvesse vazamento para as pessoas de maior renda, essas pessoas, os 40% mais pobres, eles têm uma renda média do trabalho familiar, tirando tudo que eles recebem de transferência de renda, eles recebem por volta de R$ 950 por mês. Tá? Se toda essa transferência de renda fosse só para essas famílias, você jogava a renda familiar dessas pessoas para algo como R$ 2.400. Nossa. Tá? Então, você vê o potencial que esse dinheiro tem. Só que ele vaza, né? Vaza para as pessoas que estão lá entre os 30% de maior renda, 40% de maior renda. Então, essa falta de foco de política social também é um problema sério e grave. Mas na política você não consegue desmontar isso. Aquela frase célebre do Bolsonaro no começo do mandato dele: eu não vou tirar do pobre para dar para o miserável. É esse o argumento. É muito difícil você desmontar isso. Agora, a pandemia trouxe vamos dizer, uma vontade para se criar o cadastro único de uma forma um pouco mais criteriosa. Você acha que melhorou ou piorou? E se melhorou, é possível usá-lo para outros programas de renda para que nós possamos ter mais critérios para melhorar a qualidade do gasto público? Na verdade, o que aconteceu na pandemia foi um desmonte do cadastro único. O cadastro único vem sendo formado ao longo de décadas, é uma política bem sucedida. Você consegue saber quem é o cara que precisa, você consegue acompanhar a vida do cara mais pobre. É um modelo hierarquizado e em rede da União, estados e municípios, cada um cumprindo o seu papel. E quando chegou a pandemia, você poderia, claro que tem todo o choque da novidade, de ter que resolver rápido, resolver com pressa, nunca as coisas dão certo e você tinha que resolver. Mas, em vez de usar o cadastro único na pandemia, se criou aquele aplicativo em que um monte de gente se inscreveu, você pagou para um monte de gente que não precisava pagar e etc. e tal. E depois da pandemia, durante todo o governo Bolsonaro, o cadastro único ficou abandonado. Tá? E ali tem informações riquíssimas que você pode usar para várias políticas sociais. Cada pobre é pobre de um jeito. Tem um cara que não tem ninguém na família com capacidade laboral. Tem outro que tem capacidade laboral, mas não encontra colocação. Então, você pode usar aquele cadastro único de uma forma muito inteligente e consegue reduzir muito o custo das políticas sociais se você, através do cadastro único, conseguir chegar nas pessoas mais pobres. Agora, precisa investir no cadastro. Precisa pegar dados da administração pública toda e fazer comunicação com o cadastro único.
né, pegar vários dados de características sociais dos indivíduos que estão nos vários registros públicos e unificar ali. Aí você tem uma capacidade de seleção e de direcionamento da política social que fica muito mais eficiente, muito mais barato. Eu me lembro no governo Bolsonaro, principalmente no ministério lá com Paulo Guedes, que houve um esforço grande, inclusive até tocado pelo Paulo Ebel, para a história da digitalização do governo, né? Isto andou? Andou. E ajuda a melhorar a qualidade dessas informações do governo? Andou bem. Você vê, por exemplo, você entra no aplicativo do SUS, tem lá todas as suas vacinas, as consultas que as pessoas fizeram e etc. Você consegue consultar o seu histórico de trabalho desde década de 70, alguma coisa assim. Muita coisa melhorou, mas ainda tem muito o que melhorar. Você tem aí nessa questão da digitalização um espaço enorme para aumentar a eficácia do setor público, diminuir necessidade de servidores, diminuir a estrutura e melhorar a provisão de serviços na ponta. Agora, o problema é que você tem, pelo menos no governo federal, a dependência de duas empresas estatais, o SERPRO e a Dataprev, que são duopolistas dos serviços prestados ao governo federal e cobram uma fortuna, porque como são pouco eficientes, elas têm que cobrar muito caro para se manter. Então, cada vez que você precisa extrair uma base de dados e perde ao SERPRO, eles pedem uma fortuna, né? Eu lembro que na época eu estava na discussão, eu acho que era até essa questão da desoneração da folha, não lembro qual era o assunto, um custo de bilhões de reais, coisa de 8, 10 bilhões de reais, que se estava tentando evitar, e eu pedi uma extração de dados à Receita Federal, e a Receita Federal falou, eu não vou fazer porque o SERPRO está me cobrando 50 mil para fazer essa extração de dados. Eu falei, então tá, vocês não vão pagar 50 mil, nós vamos perder 8 bilhões. Então, é assim que a coisa funciona. Ali é pouca eficiência e muito custo. Então, se você conseguisse resolver esse nó na provisão de serviços de processamento de dados, de ciência e análise de dados no setor público federal, ia ajudar bastante. A inteligência artificial vai passar a perna neles se eles não acordarem, e não ajudarem a trabalhar, não é? Ô Marcos, você tocou num outro ponto cultural que me parece muito importante, né? Que é a crença nas virtudes desse nacional desenvolvimentismo, né? E como isso teve um certo êxito no Brasil, do fim da Segunda Guerra Mundial até os anos 80, parece que é mais difícil ainda fazer essa mudança cultural, né? Mas o fato é que no início dos anos 80 começou uma agenda liberalizante da economia, abertura econômica, desregulamentação, desburocratização, que possibilitou grande crescimento econômico, principalmente para os países emergentes, né? E o Brasil perdeu esse bonde da história, né? Por essas crenças. E isso não dá para construirmos uma narrativa mostrando quanto nós perdemos de mercado e de geração de emprego, ou seja, quanto perdemos de competitividade e produtividade na década perdida de 80, depois nos anos 90 e, evidentemente, agora, né? Nós estamos cada vez mais perdendo competitividade e produtividade. Aliás, os indicadores, os rankings internacionais, mais uma vez, mostram isso. Isso não é forte o suficiente para começar a rever determinadas crenças obsoletas? Eu acho que o debate econômico, às vezes, sofre da consequência daquela máxima do Marco Maxwell de que as consequências vêm depois, né? As pessoas costumam analisar causas e consequências simultaneamente, né? Então, um raciocínio simplista é assim, olha, quando o Estado estava tocando a economia e a gente fazia uma política de industrialização lá no governo militar, crescia uma barbaridade. Nos anos 80 vieram esses liberais aí, fizeram reformas liberais e a economia parou de crescer. Logo, a gente tem que voltar para aquela política de incentivo. Eu vejo esse discurso o tempo todo. Quando você vai olhar na prática, como é que eu posso contar essa história de uma forma mais racional? Aquele processo de crescimento nosso dos anos 50 até os anos 80 foi a parte fácil, que boa parte das economias pobres fazem,
que é tirar o cara improdutivo do campo, mandar ele para a cidade, só de mudar para a cidade e trabalhar num serviço mais organizado, a produtividade dele aumenta, a produtividade da economia cresce, você está com uma população crescendo, então tem mais oferta de mão de obra, e por conta dessa chamada transformação estrutural você vai crescendo. Mas chega um momento em que não tem mais espaço para essa transição, para trazer mais gente do campo, e você precisa começar a crescer por ganho de produtividade no setor urbano, né? Seja na indústria, seja no serviço, e aí você não consegue fazer isso. E o outro ponto é que não houve política liberalizante extrema no Brasil. Você continua com políticas protecionistas. Somos um dos países mais protecionistas do mundo. A gente tem instrumentos de política industrial herdados lá do governo militar, como Zona Franca de Manaus, né? Altas barreiras tarifárias e não tarifárias ao comércio, uma pletora de incentivos tributários e creditícios que continuam aí, sempre estiveram e continuam e se agravaram nos últimos anos. Então, não houve essa pretensa liberalização excessiva da economia brasileira. O que a gente está vivendo é uma estagnação típica de país que entra na crise do país da renda média, que é mais fácil sair de pobre para médio do que passar de médio para rico. Aí é uma coisa muito mais sofisticada. E eu acho que o que vira a chave nisso aí é o país conseguir se tornar competitivo no mercado internacional. Na hora que você consegue abrir a sua economia e ser competitivo, significa que você está sendo produtivo. Se você fica fechado em você mesmo, produzindo só ali para dentro, você perde o bonde da história, né? Me permite contar aqui uma historinha que eu acho fantástica, né? Que é a história de Singapura. O Lee Kuan Yew, que foi o ditador benevolente, digamos assim, né, que conseguiu transformar aquilo lá, ele era um cara de esquerda, advogado do Sindicato dos Servidores Públicos de Singapura. Pô, não tem cara com perfil mais parecido com o político típico de esquerda brasileiro do que esse, né? Advogado de sindicato e líder de partido de esquerda. O sonho dele era fazer uma federação com a Malásia, porque aí eles iam ter um mercado grande e iam poder fazer uma política de substituição de importações típica, né? E aí ele só conseguiu ficar federalizado com a Malásia por 2 anos. A Malásia botou Singapura para correr, não querendo vocês aqui, por problemas étnicos, políticos, etc. O cara se viu sozinho, numa ilhota, que não tinha mercado interno, que não tinha recursos naturais, e aí ele teve que se virar. O que é que eu tenho de vantagem comparativa aqui? A minha posição estratégica, vou transformar isso aqui num porto, vou educar esses caras aqui ao máximo, uma política de educação super eficiente, né? E vou tirar proveito da minha proximidade com grandes mercados, aqui China, os outros países, e transformou aquilo lá no que é, né? Então, assim, por uma circunstância, o cara estava indo numa direção completamente errada. Por uma circunstância da história, Singapura virou o grande fenômeno econômico que é, né? Nós fomos ao contrário. Nós caímos na armadilha de achar que se nós fechássemos a economia e protegêssemos o nosso mercado, a gente ia construir tudo aqui dentro e ia fazer uma grande nação. Perdemos o bonde da história. Aliás, outra história interessante do Lee Kuan Yew, ele foi visitar todas as ex-colônias inglesas e notou que todas o PIB per capita caiu depois da independência. E ele falou, então vocês ficaram pobres? Não, mas somos livres, somos donos do nosso destino. Então, parte desta ideia também de criar o Porto Livre foi fruto de perceber que os outros, a renda caiu em vez de aumentar depois da independência, né? Então, assim, abraçar a agenda modernizadora, liberalizante, que nós não abrimos até hoje a nossa economia, como você bem colocou, ainda que continua sendo tabu no Brasil, né? Essa história da reserva de mercado. Agora, outra coisa importante foi a dedicação a regras previsíveis, né? Criou uma burocracia extremamente profissional, né? No caso de Singapura.
e uma abertura econômica que nós não fizemos. Por que você acha que a agenda da abertura econômica ainda não foi comprada nem mesmo por parte da direita brasileira, que também defende essa reserva de mercado, a indústria nacional? Primeiro, porque tem muita gente que ganha dinheiro com isso, né? Eu tenho uma indústria que não é nada de ponta, mas eu tenho um mercado cativo para mim, me dá um bom lucro, eu ganho bem, mando meus filhos para estudar na Europa e está correndo tudo muito bem, né? Estou acomodado, não preciso me esforçar para concorrer, né? Isso é muito bom individualmente para cada empresário, para cada acionista de um grupo que conseguiu morder o seu pedaço no campo dos benefícios, mas é ruim para o país, né? Então, isso gera... Além disso, nós produzimos empresas altamente dependentes do Estado, né? Zona Franca de Manaus não sobrevive sem aquela montanha de subsídios. Então, tem uma luta feroz para manter aquilo lá, porque o político do local quer preservar o status quo dos benefícios que vão para lá, né? Você cria um problema. De fato, se acabar a Zona Franca de Manaus, vai ter um vazio lá. Como é que você vai resolver isso? Tem que criar alguma coisa para substituir. Na Argentina, lá na região da Patagônia, tem uma Zona Franca que não deu certo. Você chega lá, está tudo largado, tudo abandonado, os galpões. Quer dizer, para o político, para a população local, isso é ruim, então eles lutam para isso. Outro exemplo, no segundo PND, você criou toda a indústria de base, de máquinas, equipamentos, indústria química, altamente dependente de proteção e subsídio, não sobrevive se concorrer. Então, ao perceber isso, os caras viram que era mais importante investir no lobby do que investir em melhoria de produtividade e eficiência. Então, quando eu estava no governo, toda reunião que eu ia, já tinha chegado primeiro o pessoal da associação A, B, C ou D, representando aqueles setores lá do segundo PND, todos eles lá, porque eles precisam da proteção, senão ninguém sobrevive. Então, tem uma inércia muito grande nas más decisões. Más decisões não prejudicam, mais uma vez, as consequências vêm depois e persistem, né? Más decisões não significam que você vai corrigir ali na frente. Às vezes geram uma inércia de décadas. Agora, Marcos, dá para fazermos uma abertura econômica de uma forma seletiva e gradual? Por exemplo, nós fizemos no agronegócio. O agronegócio brasileiro é altamente competitivo, disputa o mercado internacional. Pelo contrário, hoje a nossa eficiência é tão grande nesse setor, começa a retaliação para proibir produtos brasileiros, né? E outra área que nós temos uma enorme oportunidade é a questão dessa economia de baixo carbono, ou seja, o Brasil também, energias renováveis, bioeconomia, temos aí uma oportunidade gigantesca de atrair dinheiro de mercado e se tornar uma grande potência mundial nessa área. É possível começar esse processo de abertura por essas áreas ainda que não foram capturadas pelo corporativismo? Vamos primeiro falar do sucesso do agronegócio, porque eu acho que ele é um exemplo bem bacana para a importância do comércio e para a importância de você ter uma economia aberta. O agronegócio recebeu tanto subsídio e tanta proteção quanto a indústria. Tem lá plano safra subsidiado, tem vários mecanismos de crédito, teve inúmeras aprovações no Congresso de perdão de dívida de agricultor, de grandes agricultores. Agora, não foi isso que fez o agro se desenvolver. O que fez o agro se desenvolver foi passar na prova do pudim de conseguir competir internacionalmente, tá? Imagina se o agro tivesse se fosse aplicada ao agro a mesma lógica que foi aplicada à indústria nacional. Não, vamos produzir aqui para dentro do país, que o nosso mercado é grande. E está até hoje fazendo feijão com arroz para os brasileiros. Você está vendendo carne para o mundo inteiro, laranja para o mundo inteiro, a escala é outra, né? Os caras conseguiram, né, fazer isso. Teve ajuda estatal? Teve pesquisa, ciência, tecnologia bem feita, teve pesquisa privada também, e isso desenvolveu. Aí me leva também para a questão da economia regional. Tá? Estamos há 70 anos subsidiando o Norte e Nordeste e a renda per capita do Norte e Nordeste continua na mesma proporção do Sul e Sudeste. Aí você olha o Centro-Oeste disparou. Verdade. Por quê? Junto com o agro. Então, isso mostra o quê? Que desenvolvimento regional você faz com desenvolvimento econômico e não com uma política específica
de desenvolvimento regional. Você tem que investir nas pessoas, na qualidade, na ciência e tecnologia, para que aquela região desenvolva a sua vocação. A sua vocação. Aí você fala, daqui para frente? Pô, daqui para frente o Brasil tem hoje pelo menos duas coisas que o mundo inteiro quer, né? Que é capacidade de produzir energia barata e barata e limpa. E meio ambiente, estoque florestal a ser preservado. Cabe ao Estado, aos legisladores, pensar uma forma de regular isso, em que a gente possa transformar isso em renda para os brasileiros, né? Que isso seja um ativo rentável. Então, na questão ambiental, o que é melhor? A gente criar um mercado de carbono próprio nosso, ou é a gente tentar vender crédito para os mercados de carbono fora, ou essas duas coisas juntas, ou a gente faz um portfólio de bônus verde para tomar crédito mais barato, doações, procurar o caminho, juntar as pessoas que entendam de como rentabilizar isso, né? E traçar uma estratégia. Isso que é um papel para o Estado e que abre uma nova fronteira. Energia, tem aí o hidrogênio verde, que pode ser produzido a partir de eólica e solar, que aí seria efetivamente energia limpa. Mas o mercado de energia no Brasil é uma zorra, né? Tem um monte de subsídio cruzado, um monte de interesse pendurado. Você arrumar esse mercado de energia, você vai ter que contrariar muitos interesses, que vai ser difícil de reorganizar isso. Mas a gente está na cara do gol para desenvolver oportunidades de crescimento econômico totalmente novas, contemporâneas, depende de sabermos nos organizar. Começa aí também o mercado livre, começando a crescer, geração distribuída, nós temos que continuar inovando nisso, né, Marcos? Olha, você que está assistindo aqui a nossa entrevista no Panorama, não esqueça de assinar a Brasil Paralelo e ter acesso aqui ao melhor conteúdo possível. Marcos, você é uma pessoa que vem estudando política pública, eficiência do gasto durante tanto tempo. Os estados e municípios vêm se tornando uma espécie de laboratório para testar boas políticas públicas, né? O que a gente vem fazendo de certo para inspirar outros estados ou outras cidades a seguir a fórmula de sucesso do Brasil que dá certo? Esse é um grande desafio também, né? Você tem políticas públicas bem-sucedidas em determinados estados, em determinados municípios, você não consegue reproduzir isso em outras áreas do país, em outras unidades da federação. Então, falta um pouco de comunicação, né, de conhecimento de boas práticas, falta um pouco de indução federal, por isso que eu sou otimista com a saída do pessoal técnico do Ceará para o Ministério da Educação, porque eles podem ter uma capacidade de prover isso, e também porque o país é diverso e as circunstâncias que existem num lugar não existem em outro. Por exemplo, mais uma vez nessa questão do Ceará, quando eu converso com os especialistas de lá, uma coisa que me dizem uma organização que sempre bloqueou reformas de melhoria de qualidade da educação é o Sindicato de Professores. E lá o sindicato era mais fraco, né? Então, se você conseguiu superar essa barreira. Mas não há dúvida de que esse trabalho de divulgação de boas práticas, que já existem em várias organizações, como o CLP, que faz o prêmio de competitividade estadual, induzir a competição e mostrar para um estado o que o outro está fazendo e a possibilidade de replicar, de copiar, isso é uma coisa virtuosa do federalismo, né? E a gente precisa estimular isso. O federalismo tem duas coisas muito boas, que é a competição, quem provê serviços melhores, quem atende melhor a população, e a cooperação, quando você tem um estado mais pobre, o governo federal redistribui a favor daquele estado. No Brasil, muitas vezes a gente compete onde deveria cooperar. Verdade. É a guerra fiscal. Em vez de você cooperar com
um financiamento mais equânime, você faz uma guerra fiscal que bagunça todo o sistema tributário e muitas vezes você coopera onde tem que competir, né? Então, você cria uma espécie de pacto de mediocridade na provisão de muitos serviços, quando você devia estar, os estados deviam estar competindo para cada um querer ter um desempenho melhor que o outro. Então, essa agenda federativa, eu acho que ela pode melhorar muito com a reforma tributária, vai pelo menos nessa questão da competição indevida, ela pode contribuir bastante. E há, sim, sem dúvida, espaço para melhorar muito a qualidade de política pública, aprendendo com o que a gente já faz no Brasil. Ô Marcos, na história recente do Brasil, nós tivemos um período que parecia que nós íamos trilhar o caminho correto, né? Foi durante o governo Michel Temer, né? Ali nós saímos de um período de voluntarismo do Estado no governo Dilma Rousseff, né? Taxa de juros começou lá com 14,4%, justamente porque Dilma fez o que Lula sonha fazer, que é intervir no Banco Central e fazer com que a taxa de juros suba, apesar da inflação, né? E depois veio a ideia do teto do gasto, veio uma disciplina fiscal muito grande, derrubou essa taxa de juros para quase 6% lá, né? Então mostrou que o Brasil precisava desses instrumentos para disciplinar a inflação, estabilizar essa relação dívida-PIB e que isso é a coisa fundamental para derrubar a taxa de juros. Você vê o Brasil no médio prazo, ou principalmente no curto prazo, adotando um caminho de racionalidade fiscal para fazer com que essa taxa de juros caia para valer? Ou essa estabilização de relação dívida-PIB, meta de inflação, tudo isso vai ser jogado no lixo e vamos cometer os erros do passado? Olhando a coisa de uma forma mais ampla no tempo, a avaliação que eu faço é que no Brasil, pós-redemocratização, a gente vive ciclos, né? O ciclo é mais ou menos o seguinte: a gente adota uma série de políticas inconsistentes, política fiscal, monetária, de balanço de pagamento inconsistente. Aquilo ali permite um crescimento de voo de galinha durante um tempo, mas acaba resultando numa crise. Aí aquela crise abre espaço político para algumas reformas. Está todo mundo preocupado, o PIB caiu 5%, precisamos dar um jeito, aí abre espaço para, vamos fazer ajuste fiscal, vamos cortar os excessos, vamos reformar essa e tal e qual instituição. Aí isso vai melhorando o ambiente. Mas você botou o nariz fora d'água, os interesses estabelecidos de sempre voltam. Não, já está tudo bem, vamos voltar a dar subsídio, vamos voltar a dar benefício fiscal, vamos voltar a dar estímulo fiscal. Aí você cresce mais um pouquinho e, bumba, bate na crise e o ciclo se refaz, né? Eu consigo descrever a história econômica brasileira de meados dos anos 70 até agora fazendo esse ciclo, né? Então, o governo Michel Temer foi uma parte desse ciclo. Você veio de um governo, segundo Lula e os dois governos da Dilma, que arrebentaram a economia, né? Geraram lá uma queda do PIB de mais de 7%. E aí criou uma mobilização. Você chegava no Congresso, estava todo mundo disposto a fazer tudo para sair daquela situação. Foi possível, por exemplo, aprovar um teto de gastos. Só não aprovou a reforma da Previdência porque teve aquela crise política lá do Joesley. Mas aquelas reformas ali, foram feitas também várias reformas no sistema financeiro, subsídio de taxa de juros, melhoria de instrumentos de financiamento. TLP no BNDES. TLP, reforma trabalhista. A lista é bastante grande, né? Aí, na sequência do governo Bolsonaro, foi feita a reforma da Previdência, outras coisas vieram, marco do saneamento, lei das estatais. Aquilo ali foi melhorando o ambiente, a gente começou a crescer, botamos o nariz para fora da água. Não, já está bom, vamos botar para quebrar de novo. E aí, com a questão da pandemia também, né? A pandemia veio e criou no mundo inteiro uma maior liberalidade em relação a gasto público, a acumular dívida. A gente faz dívida e depois vê como é que paga, é uma questão de emergência, vamos fazer. Então, o governo Michel Temer faz parte desse ciclo, né? Do momento de fazer a reforma em que você começa a subir de novo, mas logo em seguida, né,
Aí derruba o teto de gastos, aí... PEC kamikaze, PEC dos precatórios, tudo aquilo que a gente já conhece que desandou as contas públicas. Exatamente. Né? Marcos, você vê com otimismo ou pessimismo a aprovação de uma agenda de reformas agora, principalmente a reforma tributária? Você acha que ela é administrativa? Você acha que essas duas reformas têm alguma chance de aprovar? Não, eu acho que a única reforma que está na pista é a tributária. Não vejo a menor possibilidade de falar em reforma administrativa agora. E é a grande cartada que a gente tem. Tá? De toda a agenda desse governo, a reforma tributária me parece a única que está na direção certa, né? É uma reforma que ela tem as características típicas de uma reforma para ser aprovada, que já vem sendo estudada há muito tempo, os alinhamentos já vêm sendo feitos, não é nenhuma ideia nova, assim como a reforma da Previdência, né? Precisou muito água mole, empedradura batendo, até cair a ficha de que tem que fazer, né? Eu acho que a reforma tributária está nesse ponto. Poderia ter sido feito no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro preferiu mudar de rumo, falar de CPMF, jogou fora essa oportunidade. Então, agora, você tem a reforma aí colocada, mas ela enfrenta a realidade da economia política brasileira. O que nós temos agora, como você falou, cada um querendo preservar o seu privilégio, seja em termos federativos, dos estados querendo mais transferência da União, seja em termos setoriais, cada setor querendo a sua alíquota favorecida. Vamos ver o que resulta disso, se o relator e se a coalizão política que se fez em torno da aprovação dessa reforma vai limitar mais ou menos essas exceções, né? Você tem o caso da Índia, que fez uma reforma similar alguns anos atrás, se não me engano, 6 anos atrás, e foi isso. A reforma que acabou passando foi uma reforma com 7 alíquotas, um monte de penduricalho e tudo. Mesmo assim, a literatura atual está mostrando que teve um impacto bastante bom na produtividade, no potencial de crescimento da economia. Poderia ter sido muito melhor, né? Então, o nosso esforço agora é para que o esforço dos brasileiros agora é para que essa reforma passe da forma menos distorcida possível, porque isso não é a bala de prata, mas desata um dos nós que amarra o crescimento brasileiro. E isso pode impactar a retomada do crescimento, você acha, nos próximos 2 anos? Não é coisa para os próximos 2 anos, é coisa para 5, 10, 15 anos. Não é uma coisa que vai dar um impulso na economia. Esse é outro problema, a gente fica sempre o tempo todo procurando o que vai dar um impulso imediato na economia. E consegue até alguma coisa que dá um impulso imediato, lá na frente você dá com os burros na água porque aquilo é inconsistente. Crescimento econômico é um negócio que você tem que cultivar, tá? Você tem que ter direito de propriedade bem garantido, respeito a contrato, ambiente de negócio tranquilo, preço de energia previsível e adequado, portos capazes de escoar a sua produção, uma infraestrutura de distribuição. Você tem que ter, sobretudo, capital humano, né? Pessoas capazes não só de inovar, mas de operar as inovações. Né? Um problema crônico no Brasil é que você tem uma taxa de desemprego alta e falta de trabalhadores em funções qualificadas, porque não tem gente com formação para trabalhar nas coisas mais qualificadas. Então, crescimento econômico é uma coisa que demanda várias providências. Não existe uma promessa de faça isso, nós vamos crescer para caramba. Né? E tem outra coisa que é importante diferenciar, que é o seguinte: a ideia do mercado financeiro, do pessoal mais voltado para o curto prazo não, agora está bom, agora eu estou otimista, mas o cara está olhando um ano. Exatamente. Porque é a função dele, ele tem que ganhar dinheiro ali dentro daquele um ano, né? Agora, quando eu falo em crescimento econômico para reduzir pobreza, eu não estou olhando um ano, eu estou olhando 5, 10, 15 anos para frente, crescendo de forma constante, não tendo grandes recessões para não andar para trás, sem grande volatilidade, né? E aí as condições são outras, muito mais difíceis. Você arrumar uma economia para ela crescer durante um ano e
meia dúzia de pessoas ganhar dinheiro é fácil. Agora, você arrumar uma economia para ela crescer no longo prazo requer muito mais coisa. Acho que aí você está tocando em 2 pontos importantes, até para concluir a nossa conversa. Primeiro, precisa ter previsibilidade das regras, né? Precisa ter continuidade dos bons programas, né? E essas coisas, de certa forma, vão reeducando a política e o mercado, né? Você acabou de dar o exemplo aqui das energias renováveis, do agronegócio, como que isso são formas de política educacional, né? Como isso vem transformando não só um estado, mas agora vem sendo adotado de forma federativa e já foi adotado por outros estados voluntariamente antes de tornar uma política nacional, né? E agora, o Marcos, você que trabalhou no Senado, eu vejo hoje um descompasso muito grande entre o Senado e a Câmara. A Câmara parece que tem um senso de urgência maior, né? Votou aí, derrubou o decreto do presidente na questão do marco do saneamento, que era um absurdo, que era manter reserva de mercado, focou na reforma tributária como uma questão fundamental, né? Votou o marco temporal de alguma forma, ou seja, parece que existe um senso de urgência maior do que no Senado. Por que isso? Eu não sei fazer essa avaliação, Luiz. O que eu vejo no legislativo como um todo é o seguinte: tem muita gente falando que o Congresso vai fazer o peso e contrapeso e vai impedir o governo Lula de fazer maluquices, né? De fazer políticas extremadas. Isso, de certa forma, se comprovou nesse começo de governo, que o governo chegou com tudo, né? Chegou dizendo que ia acabar com a privatização da Eletrobras, que ia reverter a reforma da Previdência, que ia reverter a lei das estatais, que ia reverter o marco do saneamento, que ia reverter a reforma trabalhista. E o Congresso deu uma trava, né? Principalmente a Câmara, porque a Câmara é onde as coisas começam, né? O Senado acaba sendo reflexo, porque as matérias vão depois para o Senado. Mas a Câmara e o Senado, eles são capazes de fazer esse peso e contrapeso nos grandes temas em que a imprensa está em cima, o mercado está em cima, a opinião intelectual está em cima, mas no varejo do dia a dia, isso não acontece, né? Então, na tramitação ali das matérias, continuam aprovando um monte de isenção tributária. Jabuti estão ali. De jabuti, continuam aprovando um monte de coisa que dá dinheiro para alguns e prejuízo para um monte de gente. Vide as emendas parlamentares, que foram de 15 bilhões para 40 e tantos bilhões, e daí ninguém vai conseguir voltar para trás, né? Então, eu tenho uma visão, não tenho essa visão de que de uma hora para outra o parlamento virou virtuoso. Nós temos muitos problemas ali dentro. Talvez essa diferença de Senado e Câmara seja pelos estilos dos seus presidentes, pela maior agressividade e maior proatividade do presidente da Câmara, né? O presidente do Senado é mais low profile, né? Então, talvez seja essa a diferença. Questão de estilo de liderança. Marcos, olha, muito obrigado. Ainda teremos um longo caminho para essa cultura da importância do gasto público, né, se tornar uma parte da consciência nacional, e isso como uma forma de pressionar o Congresso e a classe política a desmamar um pouco o Brasil de tantos benefícios. Afinal de contas, gastamos mais de 500 bilhões de reais em subsídios só o ano passado, né, Marcos? Eu acho que temos 2 agendas aí, uma agenda de qualidade do gasto, que inclusive o governo está tentando tocar, criou uma secretaria lá no Ministério do Planejamento para tocar isso aí, mas até hoje todo mundo que tentou entrar nessa seara teve muito pouco sucesso, porque onde há um gasto ineficiente, há gente ganhando e que não quer deixar de ganhar, e aí bloqueia esse tipo de coisa. Mas essa é uma agenda que a gente não pode continuar evitando, sob pena de ser um país que vai continuar cronicamente deficitário, cronicamente com uma taxa de juros muito alta e com poder de crescimento muito baixo, uma produtividade muito baixa. Marcos Mendes, muito obrigado pela sua participação aqui no Panorama. Foi um ótimo bate-papo, muito esclarecedor para os nossos telespectadores. E você que gostou da nossa entrevista, não esqueça de assinar o canal do Brasil Paralelo. É isso aí. E te espero na próxima semana, aqui, terça-feira, às 20 horas, para o próximo Panorama. Até lá!